Dia dos Pais está chegando. Você já comprou o presente para homenagear seu pai? No Brasil, essa data sempre é comemorada no segundo domingo do mês de agosto. A iniciativa de se ter um dia especial para os pais passou a ser comemorada no Brasil a partir de 1953. Na época, toda a imprensa nacional se juntou para promover um concurso para homenagear 3 tipos de pais: o pai com maior número de filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. Os vencedores foram um pai com 31 filhos, um pai de 16 anos e um pai com 98 anos. Ao se tornar pai, o homem passa a ter responsabilidades com seus filhos, devendo sustentá-los de forma digna, dar-lhes atenção, amor, carinho e proteção. E você, como é seu relacionamento com seu pai? O que ele representa para você? Pai é tudo para mim, embora eu não tenha mais ele. Há 13 anos eu não tenho meu pai, mas meu pai sinto muita falta. Eu acho que pai é um complemento na vida da gente. Ele me dá bastante exemplo. Muitos pais têm feito a diferença na vida de seus filhos. E você vai conhecer a história de alguns deles. Ser pai hoje, quer dizer, sou pai 2 vezes, né? Tenho 2 netos, né? Maravilha. Então, eu acho que é muito gratificante o que a gente faz com os filhos, né? Ser pai é, assim, de uma maneira muito simples, eu penso que é uma extensão da gente mesmo, hein? Pais comprometidos. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Nosso tema de hoje é direcionado a todos os pais, em virtude da comemoração especial do nosso dia. Apesar da ênfase com relação a outras datas, como a das mães, por exemplo, que é uma das datas mais importantes no cenário econômico, os pais ainda são lembrados. Mas o que dizer da importância do papel dos pais na família? Até há bem pouco tempo, o pai representava a figura da autoridade na família. A sua presença efetiva não era considerada indispensável nem necessária na educação das crianças. Hoje em dia, sabemos que o pai exerce uma influência muito positiva na formação da personalidade do filho desde a sua mais tenra idade. A psicologia do século XX atribuía ao pai a função de representar a lei, a autoridade e a seriedade perante os olhos dos seus filhos, inclusive da mãe. Era o transmissor das regras com o papel principal de socializador primário nas crianças. Era aquele que estava encarregado de dizer não e de castigar se fosse necessário. A tudo também juntamos a função econômica, da qual era o único responsável. Frente a tudo isso, na perspectiva clássica, a mãe aparecia ligada ao lado emocional, da ternura e beijos. Esse pai dessa época do século XX, de fato, ele era uma pessoa mais... buscava um trabalho fora de casa, era uma pessoa também muito autoritária. Por ser mais autoritário, por não acompanhar a criança às vezes tão de perto, o que acontecia? Ele tinha que ser mais forte na autoridade dele, só que ele não tinha esse conhecimento do que acontecia em casa, então ele acabava sendo mais autoritário mesmo. No entanto, os tempos mudaram e as famílias também. A mulher passou a fazer parte do mundo laboral e cada vez é mais independente economicamente e passa mais tempo fora de casa. Todas estas alterações motivaram o fato de agora os pais estarem cada vez mais envolvidos, não só na educação dos seus filhos, mas também em aspectos do dia a dia, como nas brincadeiras, no banho e na alimentação, com uma atitude de maior afetividade e ternura perante os filhos. Que bom que esse pai está melhorando, né, no relacionamento, porque ele está vendo e que ele também pode ser participativo na vida dessa criança. Ele pode ser colaborador junto com essa mãe e se envolver com as atividades dessa criança, não só dentro de casa, como fora de casa. Ele vai criar um filho mais companheiro dele, um filho mais chegado a ele. Isso vai fazer com que ele, se aproximando desse filho também venha contar coisas para ele, coisas importantes que até então ele às vezes não sabia. Esse filho vai ficar mais contente de saber que esse pai está mais presente na vida dele, né? Um pai comprometido.
Queremos continuar com esse tema depois de uma breve pausa. Não saia daí. Voltamos a apresentar Cada Dia. Um pai comprometido. Esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. E você? Em que tipo de pai você se encaixa? Um pai ausente ou um pai responsável e comprometido? Segundo G. Mateus, psicóloga e diretora de um centro de educação infantil, existem alguns tipos de pais e ela traça o perfil deles. Pais ausentes. A figura do pai ausente continua a existir nos dias de hoje. Nestes casos, não há a presença física paterna na vida da criança. A mãe assume o papel de pai e mãe a 100%. Pais muito ocupados. Nunca tem tempo para nada e a figura do pai está relacionada ao trabalho. As crianças estão sempre desejosas da presença de seus pais porque sabem que quando está livre, isso significa brincadeira e diversão. Pais a 50%. São aqueles que se organizam com a mulher e coordenam as obrigações e responsabilidades dos seus filhos a 50%. Pais comprometidos. São aqueles que tentam comprometer-se com a função de pai. Gostam de estar envolvidos nas atividades da vida diária dos seus filhos, mas perante as eventualidades importantes, recorrem à mãe, pois é ela que conhece com detalhe o tema. Um perfil que eu gostaria de destacar é aquele do pai em tempo integral. Para esse tipo de pai também existem vários motivos para que tenham a custódia plena de seus filhos, viúvos, divorciados ou simplesmente porque decidiram ser pais a toda custa. Desfrutarem de seus filhos e vê-los crescer. Acompanhe a reportagem. Meu pai é um grande exemplo, é um homem que eu tenho como figura representativa e eu queria ser 1% do que ele foi para mim, para os meus filhos, ter o carinho, a dedicação e a sabedoria que ele tem. Ser pai é ser amigo. O Pedro é um menino que eu admiro muito. Nós conversamos bastante, né? Eu converso com ele algumas situações que eu tenho que enfrentar, algumas coisas novas, diferentes, né? É um menino que me inspira. Ser pai é saber tomar decisões corretas nos momentos mais difíceis. Quando se encaminhou mesmo para o rompimento familiar, uma das exigências minhas foi que os filhos ficassem comigo, né? Porque eu entendia na época que a minha ex-esposa não estava em condições emocionais, né, para assumir, além de assumir o rompimento, assumir a orientação e o cuidado com os filhos, né? Ser pai é ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu confesso que não é fácil, viu? Mas no meu caso a gente procurou e os filhos cooperaram bastante nesse sentido também, não é? No sentido de saber que, olha, nós éramos em 4, agora somos em 3, né? Então nós temos que dividir aqui algumas responsabilidades e os filhos ajudaram bastante nisso. No dia a dia, quem faz às vezes a função de mãe, de mandar arrumar a casa, mandar colocar a cama no lugar, não deixar a camisa não sei aonde, acordar para ir para a escola, sempre foi meu pai. E assim, nesse sentido eu acho que não fez muita falta, assim. Ele supriu muito bem a ausência da minha mãe, tanto é que no Dia das Mães eu costumo dar um chocolatezinho para ele. Ser pai é ter a inteligência, a calma para resolver problemas e as adversidades. Emocionalmente, né, embora os filhos sempre digam, não, tá tudo bem, mas a gente sabe que emocionalmente está faltando, né, um elemento dentro do lar. Mas a gente procura se desdobrar, né, e dar atenção, dar o carinho, pega no pé, chama atenção, orienta, né, para que essa falta possa, no mínimo, ser amenizada. Ser pai é saber ouvir e ser confidente. A Júlia, ela estuda numa outra cidade
Então, ela não, assim, durante a semana ela fica no estudo e aos finais de semana ela está aqui comigo, né? Mas o relacionamento é muito bom também, tanto que nós nos falamos, né? E hoje com facilidade aí do telefone, internet, essa coisa, nós nos falamos quase que 2, 3 vezes ao dia. Então, é um relacionamento muito presente, não é? E eu acho que ela confia bastante e tem uma boa consideração com as minhas opiniões, porque tudo lá, inclusive questões escolares, questão profissional, relacionamentos, né, namoros e tal, então ela sempre pergunta e consulta e eu procuro aconselhar. Então, o relacionamento é muito bom também. Pai não se arrepende do passado, pois sabe que fez o melhor que pôde. E olhando para trás, eu realmente não me arrependo de ter ficado com os filhos, né? Não faria igualmente tudo, né? Porque eu acho que na vida ninguém faria tudo de maneira igual, né? Mas procuraria talvez me dedicar mais, inclusive, né? Talvez algumas coisas que a gente tenha falhado, procurar corrigir, né? Mas eu, de maneira alguma, eu me arrependo de ter tido essa opção de ter assumido a criação e o cuidado com os filhos. Ser pai é simples, como o papai de Pedro e Júlia. Ser pai é, assim, de uma maneira muito, muito simples, eu penso que é uma extensão da gente mesmo. A gente olha o filho como algo que, como dizem as mulheres, saiu daqui, né? Saiu de dentro, né? Meu pai, ele é um grande exemplo para mim. Ele é a pessoa com quem eu me inspiro, quem eu gostaria de ser o que ele é. Eu, quando tiver filhos, eu quero tentar criar criar meus filhos da maneira que meu pai me criou. Eu amo meu pai, é uma grande referência para minha vida. Eu gostaria de deixar um grande beijo para ele e dizer que ele é tudo para mim. Devemos estar atentos ao nosso compromisso de sermos pais que fazem a diferença. O que é importante na realidade é o interesse que nós devemos ter pelos nossos filhos. Um simples sorriso ou um abraço pode transmitir muito mais o amor paterno e aumenta o vínculo entre pais e filhos. Vale a pena separar um tempo para isso. Que bom que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque é de se esperar que esses pais também no dia de hoje desenvolvam esse lado do comprometimento, da atenção com os filhos. Não ser só aquele pai que busca um trabalho fora de casa, que tem um trabalho fora, mas que também quando chega em casa pode sentar, brincar com o seu filho, ainda que seja no computador, ainda que seja no videogame, fazer uma parceria com ele, participar junto às refeições, ter um momento de lazer em casa, fora de casa, num passeio, andar de bicicleta, brincar de bola no parque, coisas que a gente não tem visto assim com tanta frequência, mas que é tão bom para o desenvolvimento emocional dessa criança, né? Como pai, não deixe de experimentar esses momentos que com certeza farão diferença no seu relacionamento com seus filhos. No próximo bloco, uma palavra especial com o pastor Jeremias Pereira sobre pais comprometidos. É só um instante, não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Voltamos a apresentar Cada Dia. Olá, gente boa! Que o Senhor Jesus, nosso amado Salvador, derrame sobre a sua vida grande alegria e paz no coração, especialmente véspera do Dia dos Pais. Que dia, hein? É um dia, assim, misturado. Tem muita gente que tem muita alegria e tem muita gente que tem muita raiva. É um dia de pais alegres e pais tristes. É um dia de filhos alegres e filhos revoltados. É um dia também de saudade. É um dia que alguns de nós, como eu, não tem mais presente seu pai, no caso meu pai, seu Anatalão Pereira. Então é um dia assim de contradições. Ao mesmo tempo estou tão feliz que tenho 3 filhos gerados do meu sangue e uma filha muito amada do meu coração. Que tipo de pai você conhece?
ou que tipo de pai você é, ou que tipo de pai é o seu pai. A gente tem pais de tudo quanto é jeito. Tem uns pais que dão muita tristeza, e alguns dão muita ira, não é não? O pai violento é um pai que deixa a gente muito raivoso, o pai que espanca o filho, o pai que violenta a filha, o pai que violenta o filho com palavras e com ações. O homem violento que agride a mãe e traz aquela ira dos filhos contra ele, seja porque ele é alcoólatra ou viciado em drogas, ou porque o temperamento descontrolado de uma pessoa que está vivendo sem Jesus Cristo. O pai sempre crítico, recriminador, tudo que o filho faz ele põe defeito, tudo. Suspeita da filha, porque a moça se arrumou, ele acha que ela tem algum caso fora de casa, ou ela não está indo trabalhar, ela está indo, ela é sem vergonha. Isso traz muita ira para o coração do filho. Há o pai ausente também, não só o pai violento, mas o pai ausente, o pai que não se envolve, que não participa da vida dos filhos. Ele até é um homem trabalhador, acontece, alguns são preguiçosos, mas às vezes ele é um homem trabalhador, mas ele não está nem aí se o filho está indo para lá, está indo para cá, e se ele não participa da construção do caráter da vida do seu filho. Tem o outro pai, que é o pai aproveitador. Ele abandonou a família, deixou a mãe sozinha, os filhos foram criados por essa mulher guerreira, mas ele sumiu. E os filhos lutaram junto com a mãe. Depois que a família construiu um patrimônio, história verdadeira, viu, Benção? Depois que a família construiu um patrimônio, como ele não divorciou, ele volta querendo uma parte de tudo que os filhos lutaram junto com a mãe. Tem o pai também que abandonou, ou gerou, engravidou sua mãe e foi embora, não deu mais notícia. Ou teve um conflito e o casamento acabou, e então o pai não entendeu que o problema foi entre ele, a mulher dele, não entre ele e o filho, ou entre ele e a filha, mas às vezes casou-se ou ajuntou-se com outra pessoa, e aí a outra pessoa não quer saber do filho que ele gerou por lá, e o filho e a filha, talvez seja você, conserva uma ira, uma mágoa, um ódio contra esse pai. Então o Dia dos Pais não é um dia muito legal para você. E o que dizer do novo tipo do pai? O pai não identificado. Homossexuais, lésbicas, casais que não podem gerar filhos, vão num banco de sêmen e contratam um sêmen para gerar um filho, reprodutor. Não sabe que tipo de coisa é aquela que vai vir aí em cima desse filho. É o pai de aluguel. O filho jamais saberá, ele é criado numa família, mas ele foi gerado por outra pessoa. Nesses dias dos pais, tem coisa muito tensa para mexer no nosso coração. Então, deixa eu dar uma palavrinha para você, filho. Primeiro, o ódio contra seu pai, qualquer que seja o perfil dele, é pior para você. É exatamente. A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Não perguntou se ele é bonzinho, se ele é gente fina, se ele é gente boa. É claro, gente, é dureza, fala sério. Pai alcoólatra espancando a sua mãe, mas o ódio no seu coração não vai resolver. Não vai resolver, tem que buscar outras maneiras de resolver, só que o ódio prejudica você. Talvez seu pai já tenha morrido e você tem que resolver esse assunto do perdão, Como eu disse, mesmo que seu pai esteve ausente ou foi violento com você, mas se você já desenvolveu, já cresceu, Deus te guardou. Se você é mãe e está vendo que seus filhos pequenos estão debaixo dessa pressão violenta, a senhora precisa tomar uma posição, que precisa. Busque um conselho urgente, urgentíssimo, para não deixar seus filhos debaixo de uma violência absurda. Mas vamos falar também que tem pai gente boa. Tem ou não tem? Pai, gente fina, pai que se interessa pelo filho,
pai muito amado, pai muito querido. Deixe-me falar contigo sobre um desses pais. Vamos dar uma leiturada na Bíblia? Tem um texto na Bíblia assim, escrito com doçura sobre um pai chamado Jairo. Marcos, capítulo 5, verso 22, 23 e 24. Eis que chegou a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Que coisa exponencial, que pai sustância. A filha de 12 anos, Talita cumi, menina, levanta-te, foi Jesus que disse a ela. A menina de 12 anos, numa enfermidade terrível, a morte. O pai se humilhou diante desse novo rabi, prostrou-se a seus pés, buscou pela sua filha querida. Enquanto Jesus ia com ele, uma mulher que tinha 12 anos tinha uma hemorragia crônica, uma menstruação que não sarava, uma perda de sangue horrível. Ela parou Jesus, crendo que Jesus ia fazer um milagre. E nessa parada, Jesus fez um milagre. Aí chega a notícia dizendo, Jairo, sua filha morreu, não perturba o mestre. Jesus disse a ele, não temas, crê somente. E Jesus foi com Jairo e ressuscitou sua filha. Olha, pai que está junto comigo agora, clame a Deus pelo seu filho, pela sua filha, em qualquer situação que ele estiver agora, como pai, toma isso a seu encargo e pede a Jesus, olha meu filho, olha minha filha. Pais amados, carinhosos, amorosos, que bênção, ainda bem que a gente tem deles demais. E parabéns se você é esse pai. Não interessa se você é um homem que trabalha muito, se você é um homem culto ou um homem simples, o que interessa é que você tem esse amor no coração pelos filhos. Agora deixa eu falar para você como filho. Filho, procura entender seu pai, procura compreender seu pai, pode ser que você nem concorde, mas entenda seu pai. Segunda coisa, ame o seu pai. Fale bem do seu pai e ore pelo seu pai. Papai, nesse dia dos pais, ouça o que diz Deus nosso Pai. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu não gosto muito de crente, não estou falando disso. Não gosto dos crentes, também não estou falando disso. Eu já tenho minha igreja, também não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando que você é sustância. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Precisa entregar sua vida a Jesus, precisa ouvir o que a palavra de Deus diz. Filho meu, dá-me o teu coração. Faça uma entrega hoje, nos dias dos pais, da sua vida a Jesus nosso Senhor. Bem, sempre tem um pouquinho para melhorar na história da gente, não é não? Eu, como pai, já pisei na bola várias vezes e vou pisar de novo. Não é que eu quero pisar, é por causa da fraqueza humana, da limitação. Eu preciso da bênção do Senhor nosso Deus e preciso do perdão dos meus filhos. Porque sem o perdão a gente não anda, precisa de ser amado. Filho querido, no dia dos pais, dê um jeito de demonstrar amor pelo seu pai. Dá tempo, compre um presente. E se já tiver passado do dia, dê um presente fora do dia. Surpreenda o seu pai. De alguma maneira, abençoe ele. Talvez seu pai já seja pai 2 vezes, já é avô. 2 razões. Talvez ele seja pai 3 vezes, já é biso. Biso, né? Biso. Já é bisavô. Uma sustância nele. Mas, acima de tudo, no dia dos pais, reúne essa família e celebra nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, pai e filho, para uma reconciliação. Na verdade, todo mundo fala assim, dia dos pais é dia que o comércio toma conta. E um homem falou comigo assim, eu não quero saber de dia dos pais, que é só uma gastação de dinheiro. Bom, tem esse lado também, mas tem o seguinte, é uma ótima oportunidade para fortalecer os laços de família, não é não? Que aí a gente reúne a turma para um almoço, dá um presente, alegra o coração, como diz um dos meus filhos,
do velhão, não é assim? Consola ele, abençoa ele. Pai, aprenda com Jairo a buscar a Jesus a favor dos seus filhos. Vire um pai de oração, um pai que busque a Deus em favor de seus filhos queridos. Que nesse dia dos pais, você, pai, entregue seu coração a Cristo. Mas você, filho, entregue o seu coração a Cristo. E que haja reconciliação e paz nessa família. Não esqueça, Jairo clamou pelo socorro de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Clame pelo socorro de Jesus e Jesus acompanhará você, seus filhos e sua família. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos o privilégio e a oportunidade de celebrar Dia dos Pais. Nesse dia, nós intercedemos pelos pais que estão enfermos, pais que estão presos, pais que estão no leito do hospital. Nós intercedemos, Senhor, por aqueles pais que precisam de reconciliar com seus filhos e os filhos reconciliarem com seus pais. Nós estamos pedindo que todo tipo de violência seja repreendida no meio das famílias e que o Senhor levante conselheiros para ajudar esse pai a superar esse descontrole. Nós oramos para que pais que estão envolvidos com o vício do alcoolismo ou de drogas, ou de bebida, Senhor, que eles sejam libertos, ou com jogatina, ou com dependência, Senhor Deus, assim, de alguma coisa que rouba a alegria da família. Eu quero orar também para que o Senhor abençoe filhos que têm um sentimento ruim contra seus pais, mesmo que muita gente tenha dado razão, que o Senhor os cure nessa hora, Senhor, desse sentimento ruim. Traz a tua reconciliação no meio das famílias. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. O programa Cada Dia é assim, querendo que você fique perto de Jesus, querendo que você ande com Jesus. Por isso, nosso incentivo é que nesse Dia dos Pais, você clame a Jesus como Jairo clamou. Se você quiser um apoio, uma ajuda nossa, é só nos ligar, 0800 é de graça, ou nos escrever aí na internet. E se você estiver em Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana, amanhã, todo domingo, temos celebração, 7h30 da manhã, 10h30, 5 da tarde, 7 da noite. Vamos celebrar a Jesus nosso Senhor e o nosso desejo é de viver obedecendo a Bíblia. Filho meu, dá-me o teu coração. Você já fez isso? Se não fez, faça hoje. O Senhor está aguardando a sua resposta. Deus te abençoe, hein? Muito obrigado por andar conosco. Que Jesus te abrace de modo especial nesse dia e console seu coração. Um abraço, gente boa. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.